Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Mas isso, a passagem da consciência limitada para a consciência ilimitada, acontece em um instante. As etapas anteriores são etapas prévias. Há, se pudermos dizer, em sua linguagem, um antes e um depois. Corpo de estado de ser. Eu sou um amigo. De meu coração a seu coração, recebam amor e bênçãos. Irmãos e irmãs, nesta assembleia, eu venho falar de certo número de elementos relativos ao que nós chamamos, e preferimos chamar, de estado de ser, ao invés de corpo divino. Devo retornar sobre alguns elementos relativos a dados históricos espirituais, mais precisamente sobre esta noção de corpo e por que, hoje, preferimos chamar essa estrutura, que vocês desconhecem, de corpo de estado de ser. Para alguns de vocês, vocês conhecem o que é chamado de estrutura sutil do ser humano nesta matriz, composta de 7 corpos, ajustados uns nos outros, terminando-se por 2 pontos extremamente pequenos, situados em sua estrutura física, atrás do coração e chamados de corpo espiritual e corpo divino. Para cada um desses corpos, existe um centro de energia chamado de chakra. Cada corpo é ajustado no interior do corpo físico, até se tornar cada vez menor, tanto que vocês chamam de bonecas que se encaixam. Nota: tradução ao pé da letra de Popéis de Gognes, sendo Popéis bonecas e de Gognes objetos que se ajustam uns dentro dos outros. Em meio aos diferentes ensinamentos, praticados tanto no Oriente como no Ocidente, a anatomia sutil do ser humano, na matriz, recorre a certo número de funções correspondendo às funções desenvolvidas pela própria Terra. Quanto à sua estrutura sutil, ela também. O que nos interessa, hoje, é falar-lhes essencialmente do corpo de estado de ser. Nas descrições que foram feitas, seja nos textos deixados pelos imortais, na Índia, ou ainda em alguns esotéricos ocidentais que dominaram perfeitamente o conhecimento e a visão desta estrutura sutil da matriz, sempre lhes foi ensinado que os corpos espirituais e os corpos divinos não eram revelados, nem desvendados, e estavam fechados, dentro de sua estrutura física, justamente atrás do coração, correspondendo aos pontos denominados chakra de enraizamento/alma e chakra enraizamento/espírito. Pontos que lhes permitem ativar o triângulo correspondente à coroa radiante do coração, em seu chakra do coração. Esses 2 pontos estão relacionados com as zonas de vibrações existentes então no peito. O chakra do coração é, tradicionalmente, a sede do que é chamado de mental, subdividido, ele mesmo, em 2 categorias: mental inferior e mental superior. Mental inferior, relacionado com a razão, a lógica, o aspecto discursivo da inteligência, e o mental superior, ou supramental, correspondendo, ele, à inteligência, no sentido mais nobre, e relacionado com o próprio significado da palavra inteligência. A capacidade de conectar, sem passar pela análise discursiva ou lógica integrativa ou sintética. Daí a assimilar a alma espiritual ao mental inferior e assimilar o corpo divino, ou alma divina ou corpo divino, ao supramental, a um passo que alguns cruzaram. Tenho que lhes dizer que, independentemente do que pôde ser escrito, nas diferentes tradições, em relação ao acesso à luz, nos mundos anteriores e nas encarnações anteriores de qualquer alma humana, anterior a 1940, era estritamente impossível ter acesso à luz. Somente alguns seres extremamente raros, vindos de espaços não matriciais, puderam gerar e criar um corpo a partir do zero, em meio a algumas tradições. Um número extremamente restrito de seres foi capaz de juntar-se ao estado de ser, levando esta estrutura física. Entretanto, alguns seres, nas diferentes civilizações, foram capazes de alcançar uma vibração bem além da matriz, sem poder revelar e manifestar o corpo de estado de ser, permitindo então alguns prodígios, aos olhos do comum dos mortais, relacionados com os poderes espirituais inusitados chamados, por exemplo, de bilocação ou ainda, de incorruptibilidade da carne. O conjunto desses processos é um processo de contato com o corpo divino, mas não de penetração da alma nesse corpo divino.
O conjunto de experiências que têm sido vividas, de modo cada vez mais importante, por vários seres humanos, que foram estudadas por seus cientistas e chamadas de experiências de morte iminente, não leva à luz vibral, mas à luz astral. Esses seres, entretanto, relataram uma transformação importante, em relação ao amor e uma vivência diferente do que é a vida, uma vez realizada a experiência até este encontro com a luz. Esta luz, descrita como um banho de amor, descrita como uma luz que não queima, aquecendo e expandindo, não é a luz vibral, mas seu reflexo no mundo astral. O corpo divino, assim como foi percebido e descrito, tanto por Cristo como, por exemplo, por um neófito de sua tradição, chamado Steiner, corresponde à totalidade da verdade. O corpo de estado de ser é aquele que vocês observam quando olham para o Sol. Vocês têm, portanto, um corpo solar. Esse corpo solar é chamado, também, de corpo crístico. Ele é o corpo de imortalidade, o corpo de eternidade, que, hoje, lhes é desvendado e ao qual lhes é possível, para alguns de vocês, ter acesso. O acesso a esse corpo de estado de ser não ocorre pelo que é chamado de saída fora do corpo, nem pelo que foi chamado de viagem astral. A viagem astral e a experiência fora do corpo ocorrem em meio mesmo à matriz e não lhes permite escapar à matriz. Entretanto, é uma boa imagem do que é a verdade, mas não é a verdade. A verdade situa-se então em meio ao Sol, para além do envelope matricial do Sol, para além dessa dimensão falsificada. O acesso ao estado de ser, antes mesmo de falar da estrutura do estado de ser, é feito por uma porta precisa que é a porta do coração. Isso corresponde à ativação do chakra do coração e, além mesmo da ativação do chakra do coração, ao movimento de certo número de vibrações, correspondendo a alguns de pontos de consciência que lhes foram descritos, há quase 2 anos, por Mestre Han. No que concerne ao estado de ser, o fato de alcançar esta dimensão vibratória específica, sem mesmo ali penetrar, de maneira lúcida, para além do veículo astral, certamente, irá se refletir por uma série de modificações em meio mesmo às estruturas física e às estruturas sutis matriciais. O acesso a esta vibração da estado de ser se dá por um ponto de contato chamado de Vajra ou fonte de cristal, situada acima da cabeça, a aproximadamente 60 ou 80 centímetros da cabeça. É nesse nível, nesse ponto preciso da consciência, que se encontra o que algumas pessoas, hoje, chamam de Merkaba. Esse 13º corpo, como pode ser chamado, corresponde à interpenetração de sua estrutura ilusória na matriz, corpo físico e estruturas sutis matriciais compreendidas, com o veículo de estado de ser. Trata-se, portanto, de um ponto de junção ou de um ponto de contato que é estabelecido e tornado eficiente, a partir do momento em que o cordão celeste ou Antakarana é construído e lhes permite colocar em vibração essas duas estruturas, perceptível pelo que é chamado de nada ou canto da alma, percebido no ouvido esquerdo, depois no ouvido direito, depois nos 2 ouvidos. O acesso ao estado de ser vai se desvendar a vocês através de certo número de revelações inéditas. Primeiro, a percepção de suas 4 linhagens espirituais, correspondendo, para alguns, às suas linhagens estelares e, para alguns, à sua própria origem estelar. Há, nessa estrutura do estado de ser, uma constituição específica que escapa totalmente à constituição matricial tal como a conhecem. De fato, as partículas e as vibrações que constituem essa estrutura de estado de ser estritamente nada têm a ver com a forma fixa na qual vocês se encontram, hoje, em meio a esse corpo, como em meio às estruturas sutis matriciais. Existe, ao nível do estado de ser, uma série de modos de funcionamento totalmente diferente do que lhes ensina a física do corpo físico, ou a física sutil, em meio à matriz. Esse corpo de estado de ser é uma estrutura móvel e uma estrutura mutável. Essa é a grande diferença em relação à sua estrutura física e à consciência comum que habita nesta estrutura física.
Quando eu falo de estrutura mutável, isso quer dizer que a estrutura do estado de ser não é fixa dentro de uma forma, mas adota, em função dos mecanismos vibratórios desta estrutura, e em função dos mecanismos vibratórios do espírito, formas que podem ser profunda e eminentemente variáveis, segundo, justamente, este pensamento, este espírito, mas também segundo sua dimensão de origem, qualquer que seja sua dimensão estelar de origem. Há, na estrutura do estado de ser, prisioneira no Sol, um elemento importante que todos e cada um podem constatar, que é um fogo, o fogo solar, o fogo do Sol. Esse fogo, que pode lhes queimar a pele, quando vocês estão fora, e que pode queimar esta estrutura de personalidade, não tem qualquer ação desse tipo no nível do estado de ser, porque o estado de ser, em sua estrutura primordial, corresponde ao que vocês chamariam, em sua dimensão falsificada, de fogo. O corpo de estado de ser é então uma estrutura ígnea, uma estrutura de fogo mutável, móvel como o fogo, mas que não se apaga jamais. Sendo partícula ígnea, constituída de partículas que não existem em sua dimensão, é portanto mutável, como o fogo que vocês observam em uma lareira que vocês acendem com madeira. Esta forma, entretanto, é inteligente, não responde às forças gravitacionais, mas sim às forças associadas ao fogo primordial da fonte. Ela, então, é mutável. A forma pode ser limitada ou ilimitada. Aqui já está uma primeira dificuldade para seu cérebro. O corpo de estado de ser possui uma forma precisa, mas mutável em meio a uma dimensão. Em outra dimensão, dado que não há separação entre as dimensões, o corpo de estado de ser pode tomar formas extremamente variáveis, em intensidade, em estrutura, em forma. O que significa que as partículas que constituem o corpo de estado de ser não são estritamente as mesmas, segundo a dimensão considerada e segundo a evolução desse corpo de estado de ser em meio às dimensões. Uma diferença essencial também, em relação à matriz na qual nós todos passamos, é que, quando vocês falam de luz, vocês falam da luz que vocês veem no exterior ou sutilmente. Mas ela está sempre no exterior. Ou seja, mesmo em uma viagem astral ou em uma visão sutil astral, vocês poderão perceber luzes, situadas não no interior de um corpo, mas no exterior de um corpo ou de uma estrutura, qualquer que seja, em meio à matriz. Esse processo é estritamente o oposto no estado de ser. A luz está no interior da forma. Ela não está no exterior da forma. Dessa maneira, então, na estrutura do estado de ser, a estrutura é realmente da luz, no sentido vibral, pois ela está contida dentro da forma habitada pela consciência. A forma é mutável, o que significa que a forma observada vai, em meio ao corpo do estado de ser, desde as diferentes linhagens possíveis, que foram travestidas, na matriz, pelos arcontes, na forma do que vocês chamam de animais, e para além dessas linhagens, correspondendo mais frequentemente às linhagens estelares da origem de seu espírito. Existe também uma mutabilidade de forma dentro das formas geométricas cada vez mais simples, a tal ponto que, além das dimensões que nós qualificaremos de antropomórficas, existem planos dimensionais onde a estrutura se torna, unicamente, uma forma geométrica simples, incluindo consciência mais ampla possível. Assim, quando é dito que a fonte é um ponto e que a fonte é a totalidade, essa é estritamente a verdade, segundo a mutabilidade da forma da fonte que está por toda a parte, ao mesmo tempo, no mesmo espaço e em todos os tempos e em todos os espaços. Na matriz, vocês estão limitados pela forma que habitam, fixos desde seu nascimento até sua morte, dado que há uma mutação que ocorre de maneira extremamente lenta, segundo o seu tempo, para conduzir do nascimento ao crescimento, ao estado adulto e ao decrescimento, até a morte desse corpo físico. O que absolutamente não existe em meio aos diferentes veículos do estado de ser. Agora, precisamos explicar como ocorre a interação entre o corpo de estado de ser e o corpo físico e as consciências que ali habitam, em meio mesmo a esta matriz.
A primeira das manifestações do contato com o estado de ser é a vibração percebida através do chakra da coroa, permitindo receber os influxos, por intermédio do Vajra, provando que existe uma conexão que se estabelece entre o corpo de estado de ser, ou consciência de estado de ser, e o corpo físico, ou consciência do ego. Esta vibração, surgida no nível da cimeira da cabeça, vai gradativamente assumir a forma de uma coroa, estabelecendo-se lentamente para, tal como um capacete, englobar toda a cabeça. Mas, nesse estado, não há ainda lucidez do estado de ser. A lucidez do estado de ser, sem mesmo falar da viagem do estado de ser, apenas acontece a partir do momento em que a abandonou a luz, como o arcanjo Anael definiu, e a partir do momento em que as energias correspondentes, de fato, à descida da tripla unidade, Espírito Santo, partículas adamantinas da fonte ultravioleta, começarem a escapar da influência do ego e da consciência do ego, no nível da cabeça, para descer gradualmente, ir ao coração, ir ao sacro e voltar a subir, acopladas ao fogo da terra e ao fogo do éter, a fim de se estabelecer definitivamente no coração. É apenas naquele momento que o contato com o estado de ser acontece, sem, no entanto, permitir ainda a transferência da consciência para a consciência do estado de ser. Mas, a partir dessa etapa de subida das energias no nível do coração, irão se expressar alguns mecanismos que eu chamei, em muitas ocasiões, de samadhi, ou de alegria interior. A partir daquele momento, existe uma série de etapas que, como sempre em meio a esta matriz, são em número de 7, que vão lhes permitir atingir o Mahasamadhi, que corresponde ao momento em que a consciência do ego pode ser transferida, inteiramente, para a consciência do estado de ser. Naquele momento, e somente naquele momento, a consciência pode viajar no ilimitado, experimentar e provar o que acontece no estado de ser, de maneira inteiramente desacoplada da estrutura do corpo físico e da consciência do ego. Essa é uma viagem relativamente curta que se tornou possível desde as primeiras efusões e a primeira onda, o primeiro portal galáctico ocorrido em 1984. Foi naquele momento, aliás, que os maiores mestres encarnados decidiram partir, para se juntarem à Ordem dos Melquisedeques. Assim foi para Avraham Mikhael Ivanov, assim foi para outros grandes mestres que não foram revelados até agora, por esse canal, nem por outros canais. Esses mestres foram então capazes, os primeiros, por antecipação, de conectar com o corpo de estado de série, portanto, de criar um veículo Merkaba interdimensional coletivo, em meio às 24 consciências unificadas desses 24 mestres da luz autêntica, que não são mestres da luz, mas que tornam possível, por sua unificação de consciência, a presença, em seu círculo, da consciência que existe. Consciência que existe que, assim que o fogo do éter e o fogo da terra, pela intervenção do arcanjo Miguel, tocaram a terra, pode, hoje, e desde 17 de julho, se revelar progressivamente a sua consciência, mesmo em meio ao ego. O corpo de estado de ser é então mutável. Ele é constituído de partículas que nada têm a ver com as que os constituem. As partículas essenciais são partículas adamantinas ou partículas de luz supralumínicas, constituídas de Agni Deva, cuja forma e organização ocorrem em 6, criando partículas hexagonais de luz e não mais as partículas de prana etérea, de fótons, tais como vocês as descrevem em sua ciência. Essas partículas hexagonais são inteligência e inteligentes. Elas são capazes de se organizar, de acordo com os dados do espírito, da consciência, para proporcionar, em qualquer forma possível, em meio às dimensões que pôde visitar, à vontade, a consciência ilimitada. O arranjo é então diferente, em meio a essas partículas adamantinas, e permite manifestar formas profundamente diferentes, entre a quinta dimensão e a 18ª dimensão. Assim, um arcanjo, com uma representação antropomórfica de quinta dimensão, torna-se uma forma específica, nada mais tendo a ver com qualquer antropomorfismo, a partir da 11ª dimensão e até a 18ª dimensão. Para além da 18ª dimensão não existe mais qualquer antropomorfismo, mas simplesmente formas geométricas simples.
Há a civilização dos triângulos. Há as colunas que suportam a formação dos mundos, quaisquer que sejam as dimensões. Há tubos de luz, cujo mais digno representante é Lord Metatron, ele próprio. Há as rodas nas rodas, chamadas também de quatro viventes ou Iota Kodesh, que governam e que difundem a lei da fonte, a lei da graça, em todos os universos e em todas as dimensões. A estrutura, em meio ao seu estado de ser, como ser humano prisioneiro nesta matriz, vai então ser diferente, conforme vocês venham de tal dimensão ou de outra dimensão. Ela também vai ser diferente segundo suas próprias linhagens espirituais e segundo suas origens estelares que, por vezes, podem coincidir. Assim, portanto, vocês poderão viver, no Sol, o encontro com o corpo de estado de ser e se aperceberem de que, quando vocês estão na consciência ilimitada, o Sol não é quente, nem mesmo morno. Não há, aliás, qualquer característica térmica. É simplesmente a realidade do que podem descrever os seres que vivem uma experiência de morte iminente, como essa luz de amor, a qual eles não podem ter acesso. Alguns seres efetivamente puderam atravessar o Sol e, até agora, nunca foram queimados, certamente. Há, atrás do Sol, o acesso, por essa porta solar, às outras dimensões. Assim, a maior parte das embarcações da Conferência Intergaláctica, que não estão ligadas a esta matriz, começaram a investir, há vários anos, passando pelas portas solares ou pelas portas intraterrestres, para poder ter acesso à sua dimensão, não tão próximo da Terra, mas, pelo menos, no ambiente do Sol. Isso corresponde a coisas bem reais que lhes são cuidadosamente escondidas por aqueles que detêm as imagens e as provas dessa existência. O meu objetivo, no entanto, não é esse. É o de fazê-los entender, com sua cabeça, o que pode ser a vibração do estado de ser e o corpo de estado de ser. Dessa maneira, então, esse corpo de estado de ser é constituído de luz. Uma luz, portanto, irradiando no exterior, mas uma luz interior que é então, não centrífuga, mas centrípeta. Existe, no nível dos corpos de estado de ser, segundo sua origem dimensional, várias constituições possíveis, expressando, aí também, sua origem dimensional, antes de sua prisão na matriz. Assim, portanto, encontrando seu veículo de estado de ser, vocês podem ali encontrar um veículo de luz constituído de partículas adamantinas. Trata-se realmente do corpo de luz, pertencente à quinta dimensão. Vocês podem reencontrar um corpo de cristal, correspondente, quanto a ele, à 11ª dimensão. A luz, naquele momento, é aquela de um cristal, tal como vocês o veriam em sua matriz. A única diferença é que esse cristal não é fixo, mas apresenta um antropomorfismo estritamente sobreposto, um antropomorfismo no qual vocês se encontram, nesse corpo. Mas este antropomorfismo não tem necessariamente um rosto que vocês qualificariam de humano. Naquele nível, vocês encontrarão o rosto de uma de suas origens estelares, de suas 4 linhagens misturadas ou puras. Assim, vocês podem perfeitamente ter um corpo de cristal relacionado com uma cabeça de gato, uma cabeça chamada de cão, uma cabeça chamada de leão, uma cabeça chamada de águia, significando, assim, sua origem estelar e portanto sua origem, no nível de seu DNA, correspondente às suas 4 linhagens. Além desse corpo de cristal, alguns seres podem se juntar ao que é chamado de corpo de diamante, pertencente à 18ª dimensão. Existe, aí também, um antropomorfismo evidente, mas, nesse antropomorfismo, a mutabilidade das formas é ainda maior segundo as dimensões percorridas. Entretanto, vocês podem assimilar isso ao brilho do diamante, não fora, mas no interior. E também, há uma quantidade não negligenciável de seres que vêm do que é chamado de civilização dos triângulos ou 24ª dimensão, que se fizeram prender e que, de fato, se sacrificaram, há mais de 300 mil anos, a fim de evitar que esse mundo fosse definitivamente cortado da luz, assim como diferentes estratagemas realizados, também, a cada 50 mil anos, para evitar que a luz fosse cortada definitivamente. Eis aí o que se refere às diferentes manifestações possíveis do corpo de estado de ser.
O que acontece quando a consciência penetra no ilimitado, não mais nessa estrutura física, mas diretamente na estrutura do estado de ser, não estando mais, ou no mínimo, unida à consciência do ego? Naquele momento, a consciência descobre seu ilimitado. Ou seja, ela se torna capaz de viajar instantaneamente. Quando eu digo instantaneamente, eu não falo mesmo da velocidade da luz. O espírito se move instantaneamente. Ele se torna, segundo um conceito que vocês conhecem, em meio a esta matriz, um holograma capaz de se manifestar em função de seu pensamento, em função de seu espírito, instantaneamente, não importa qual dimensão, não importa qual sistema solar, quaisquer que sejam essas distâncias, aparentes de seu ponto de vista na matriz. Por que é que eu chamo sua atenção para o estado de ser? Porque, devido a que uma série de prazos vibratórios se aproximando, alguns de vocês vão começar a explorar essas esferas do estado de ser, sendo ao mesmo tempo desacoplados da esfera da consciência limitada. O que acontece? É a imagem que empregamos, de consciência da borboleta e consciência da lagarta. Trata-se efetivamente de duas consciências distintas. O que passa, da consciência limitada ou ego para a consciência ilimitada, é a própria consciência. Mas não se trata da mesma consciência, eu diria, sem fazer jogo de palavras, não se trata de forma alguma da mesma entidade. Isso pode parecer paradoxal e difícil de entender, e assim é, pois não é algo que vocês possam compreender, é algo que vocês podem viver. O que acontece, naquele momento? Quando vocês passam para o estado de ser, a consciência da personalidade não existe mais. Vocês não são mais um observador, vocês se tornam a totalidade da fonte. Naquele momento, vocês não têm mais qualquer limitação relacionada com esse corpo. Vocês são capazes de se deslocar em meio ao ilimitado. Essa experiência única lhes confere a imortalidade. O que significa que, a partir do momento em que penetrarem na esfera do estado de ser, independentemente da necessidade de retornar a esse corpo de personalidade, o mundo nunca mais será o mesmo para vocês, naquele momento, mesmo se a experiência não se repetir, porque, para muitos de vocês, é necessário permanecer nessa matriz para realizar sua missão, até o final desta matriz. Mas a experiência confere a imortalidade, não, obviamente, desse corpo, mas da própria consciência. O procedimento dos mecanismos de dissolução da personalidade não é para ser apreendido. Sejam quais forem as vibrações que vocês viverem em meio à consciência limitada, mesmo se a coroa radiante da cabeça estiver perfeitamente ativa, mesmo se a coroa radiante do coração estiver perfeitamente ativa e mesmo se suas novas lâmpadas estiverem ativas, pelas percepções vibratórias existentes nos novos corpos, isso não lhes permite eliminar, inteiramente, o medo da dissolução. Entretanto, a passagem da consciência da lagarta para a consciência da borboleta implica um sentimento de dissolução, chamado, nas diferentes tradições, de morte do ego. Entendam que esta morte não é definitiva, mas é vivida como definitiva pelo mental, porque é naquele momento que o mental não pode mais dominar, nem controlar, qualquer coisa em sua vida. Do mesmo modo que, naquele momento, vocês não estão mais submissos à lei de ação/reação, mas, permanentemente, em meio à sua vida, à lei de ação da graça, permitindo manifestar a fluidez, a unidade, a sincronia e a alegria. Aí está o que eu queria lhes dizer em relação a esse corpo de estado de ser. Vocês não estão sem saber que, no momento da dissolução da matriz, o conjunto de corpos de estado de ser irá se dirigir a cada um de seus proprietários, em meio a cada consciência limitada. Dessa maneira, então, a consciência que estiver ancorada, e que quiser perdurar em meio à consciência limitada, vai ver, face a face, o que foi traduzido no Apocalipse de São João pelo corpo imortal ou corpo sem costura. Cada um vai se ver face a face, mas esse face a face não é um face a face do ego com o ego, é um face a face do ego com o estado de ser, da consciência limitada frente à consciência ilimitada que, ainda uma vez, estritamente nada tem a ver.
da capacidade para sua identificação vibratória, da sua capacidade para ter despertado o veículo ascensional ou Merkaba ascensional, irá resultar sua capacidade, ou não, para transferir a totalidade de sua consciência, com ou sem esse corpo físico, para o veículo de estado de ser. Esse é um processo que eu qualificaria de matemático, pois ele obedece a leis que não são suas leis físicas, mas a leis ultrafísicas, correspondentes ao modelo supralumínico existente nos mundos unificados. É esta preparação que vocês vivem, alguns de vocês, há muitos anos e outros, de maneira muito mais recente. A ativação de todas as lâmpadas novas, 8º, 9º, 10º, 12º e, sobretudo, o 11º corpo, permite a reversão completa e a passagem da consciência limitada para a consciência ilimitada, sem remorso, sem medo e sem risco de dissolução de nada. O problema, então, é o medo da dissolução. Esse é o último medo existente em meio ao veículo da consciência limitada, que vai se opor, com todas as suas forças, à sua passagem no ilimitado. É isso que será, não para vencer, mas para transcender e para superar. Será realizado muito mais facilmente se vocês estiverem abandonados à luz, permitindo então a inteligência da luz trabalhar, ela mesma, para estabelecer a ponte de comunicação, para terminar a construção do Antakarana com seu veículo de estado de ser, por intermédio do Vajra, transformando-se em bindo na cimeira do crânio e dando-lhes então a percepção de uma coroa na coroa. A coroa é a essência da coroa radiante da cabeça, girando e despertando o que é chamado de 12 estrelas de Maria. As 12 estrelas de Maria sendo a preparação para a passagem em meio a seu estado de ser. É a ativação dessas 12 estrelas, por intermédio da ativação de seus 7 chakras essenciais, e das 4 lâmpadas novas, que é realizada a alquimia necessária e a transmutação de sua consciência, de uma consciência limitada em uma consciência ilimitada, que vocês ainda não conhecem. O processo ligado à alegria interior e ao samadhi é indispensável, pois é nessa alegria interior e nesse samadhi que ocorre, em parte, a dissolução do medo da dissolução. O desaparecimento gradual desse medo que paralisa, bem além do mental, pois é o último medo existente em meio ao ser humano. O abandono à luz, como lhes definiu Anael, será então vivido por uma série de etapas, seja qual for seu grau de despertar, correspondendo ao que é vivenciado também pelas pessoas indo passar ao outro lado do véu, em meio à matriz, em meio à morte. Há então recusa, há então negociação, há então uma discussão, antes de viver o abandono. Esse é um processo muito normal. Hoje, a luz supralumínica os incita a realizar este abandono à luz. Ela os incita, através do que vocês percebem, na coroa radiante da cabeça ou, para alguns de vocês, no nível do sacro, ligado ao despertar da Kundalini. Seja qual for o fogo, aquele da cabeça ou aquele existente em sua própria terra, que é um fogo do sacro, os dois devem se juntar no nível da vibração do chakra do coração e, além disso, no nível da coroa radiante do coração e de seus pontos de vibração. Apenas pela alquimia e pelo alinhamento do que chamei de 3 lareiras é que será facilitado o acesso a seu corpo de estado de ser. É difícil aprofundar sobre os detalhes das linhagens. Obviamente, é impossível revelar-lhes, do exterior, o que são suas linhagens. Do mesmo modo que é impossível revelar-lhes, do exterior, os estados dimensionais que vocês podem experimentar, viajar e manifestar, porque isso depende, de fato, de sua capacidade para ali penetrar. Entretanto, a consciência limitada não pode ali penetrar. Apenas com a morte da consciência limitada é que, naquele momento, vocês irão penetrar nas dimensões e nas linhagens estelares que são suas. O importante é compreender que o trabalho que vocês realizam neste espaço, como o conjunto de conhecimentos que comuniquei através do Yoga Celeste, do Yoga da Luz, é que vai permitir se aproximarem, mais perto, dessa noção de perda, de dissolução do ego e de abandono à luz. Nós sempre dissemos, uns e outros, que apenas vocês é que podem dar esse último passo. E, realmente, são apenas vocês. Há, nesse nível, um mecanismo específico que não pode ser desencadeado por ninguém mais além de si mesmo. Nenhum salvador poderá desencadear, para vocês, essa ignição.
Apenas vocês é que podem fazê-lo. Entretanto, elevando sua vibração, tal como é realizado também por outros meios, torna-se mais fácil se aproximar dessa etapa da dissolução. É tudo o que nós desejamos e é tudo o que nós esperamos, atualmente, para o maior número de seres humanos na encarnação. Aí está o que eu tinha que revelar. O estado de ser, por enquanto, está ainda prisioneiro em meio ao Sol, o que explica que alguns de vocês podem ali ter acesso pegando emprestado que eu chamaria de Antakarana coletivo, que é, de fato, uma ponte elétrica que une esta Terra com o Sol. Alguns seres têm também a capacidade de descer aos mundos unificados da intraterra. Mas isso corresponde a contratos, que foram pré-estabelecidos, há muito tempo, bem antes da dissociação dessa matriz da fonte, se preferirem, denominados contratos de almas, contratos de espírito. Seu caminho não é, para a maior parte de vocês, o de se juntar à intraterra, mas, bem mais, em um primeiro momento, de juntar-se à sua dimensão ilimitada. O trabalho mais essencial está nesse nível. Isso passa, ainda uma vez, pela porta do coração e por uma série de trabalhos vibratórios. Existem também alguns trabalhos que eu chamaria de psicológicos, de comportamentais ou de espirituais, que lhe serão desenvolvidos pelo venerável mestre Felipe de Lyon, dentro de alguns instantes, ou um pouco mais tarde, conforme suas questões. É também em meio a esses comportamentos que irá lhes convir trabalhar para ir para mais desapego e mais facilidade, a fim de viver essa dissolução e essa morte do ego. Aí estão as palavras que eu tinha que dar a vocês. Se, em meio a essa exposição, vocês tiverem perguntas para me fazer, eu tentarei, de meu coração a seu coração, responder. Questão. A passagem da consciência limitada para a consciência ilimitada ocorre espontaneamente ou por etapas. Existem muitas etapas prévias, tais como as descrevi. Mas a passagem do mental ao supramental ocorre por um switch. A passagem do supramental ao estado de ser também ocorre por um switch. Isso é realizado a partir do momento em que a coroa radiante do coração estiver totalmente funcional e a partir do momento em que as 12 estrelas de Maria forem ativadas. Mas isso acontece em um instante. As etapas anteriores são etapas prévias. Há, se pudermos dizer, em sua linguagem, um antes e um depois. Eu aproveito a ausência de perguntas para continuar, em um processo especial que é chamado de consciência unificada, correspondendo à estrutura que temos em meio aos Melquisedeques. Essa estrutura existe também, do mesmo modo, em meio à intraterra, ou entre os humanoides ou ainda entre os delfinoides. A unificação da consciência que está para ser realizada em vocês, pela morte da consciência limitada se transmutando em consciência ilimitada, passando na consciência ilimitada, permite também funcionar em um modo não separativo. Nesse modo não separativo, as consciências se associam vibratoriamente, sejam quais forem suas distâncias ou sua dimensão. Assim, no nível dos 24 anciões, nós estamos reunidos por grupos de 6. Existem, então, 4 grupos de 6. Cada um dos grupos de 6 constitui, a si somente, um conjunto hexagonal de luz. Esses 4 grupos hexagonais de luz, associados, formam então uma consciência unificada, em um conselho de 24, representando uma unificação da luz. Cada grupo de 6 está sob a influência de um dos pilares centrais da criação, de um Ayot HaKodesh. Os 4 elementos, assim denominados na matriz, são o pálido reflexo do que existe no nível da fonte, constituindo o conjunto dos universos, chamados também de 4 elementos. Existe, portanto, um Ayot HaKodesh do ar, um Ayot HaKodesh da água, um do fogo e um da terra. Assim, nós mesmos, os Melquisedeques, estamos agrupados em 6, segundo nossa origem vibratória elementar, situando-se ou no nível da água, ou no nível da terra, ou no nível do ar, ou no nível do fogo. O comando, aquele que federá, aquele que reunifica, é sempre um Melquisedeque do fogo. Esse papel foi devolvido, hoje, como sabem, a Onraam Micael, chamado de Ivanov durante sua vida. Onraam Micael não é o chefe, ainda que se apresente como tal. Ele é, sobretudo, o que nós chamaríamos de figura da nossa energia unificada.
E esse papel é sempre atribuído ao Melquisedeque do fogo. Eu sou, quanto a mim, como sabem, um Melquisedeque que está próximo, muito próximo, diz Sri Aurobindo, ligado ao ar. Muitos Melquisedeques do ar se expressaram entre vocês. Existe, portanto, por nossa polaridade em meio a esses veículos ígneos, que em nosso veículo de estado de ser, uma capacidade para manifestar um elemento e suas capacidades, traduzindo-se também pelas qualidades desse elemento, em meio ao conjunto de multiversos e em meio ao conjunto de dimensões que percorremos. Questão: poderia definir o que você chama de qualidades dos elementos? É o mesmo que o seu. Simplesmente, é muito mais amplo. O fogo está diretamente conectado com a fonte. A fonte é do fogo. O aspecto ígneo é o que confere a mutabilidade mais importante. O elemento terra, mesmo se, obviamente, nossa terra, nas dimensões unificadas, nada tem a ver com os constituintes existentes em meio às estruturas de carbono, não exclui os elementos fixos e elementos que sustentam e acolhem a vida. O elemento água remete inevitavelmente, na maioria das vezes, ao mundo de Sirius, relacionado com os golfinhos, relacionado com os mestres geneticistas, devido mesmo à plasticidade da água. Quer seja a água que vocês conhecem em meio a esse mundo, ou a água do alto, chamada de água benta ou água do mistério. A água é uma matriz, não matriz limitante ou confinante, como a sua, mas matriz na qual a vida pode se desenvolver. Ela nutre a vida, em todos os sentidos do termo. Do mesmo modo, em meio a essa matriz, vocês não poderiam viver sem água, quer sejam os seres humanos, os vegetais ou os animais. No que concerne ao ar, há um elemento essencial que é o ensinamento e a transmissão, coisa que realizou o mestre Ram, que realizou Sri Aurobindo e que eu realizo, hoje, com vocês. Questão: aqueles que entram em contato com seu corpo de estado de ser favorecem a passagem dos outros humanos? Sim, pelo efeito da ressonância. É evidente e nós lhes dizemos que, quanto mais houver seres que tiverem ativado sua coroa radiante do coração e que tocarem as esferas do Samadhi, sem mesmo ir ao estado de ser, vai tornar as coisas muito mais fáceis para aqueles de seus irmãos que ainda não estiverem despertos. É nesse sentido que Gaia, como nós mesmos, como vocês mesmos, vamos esperar o extremo limite das possibilidades desta Terra para manifestar essa dimensão, para permitir a um máximo de seres humanos se juntarem à vibração do estado de ser e ao estado de ser. Questão: haveria uma noção de massa crítica que permitiria a todos trasladarem? Meu irmão, é preciso que você aceite, como uma lei verdadeira e única, que a fonte, mesmo na dissolução em meio a essa matriz, não pode forçar ninguém a retornar ao ilimitado. É preciso aceitar e, principalmente entre os seres ditos em processo espiritual, que muitos deles não estão prontos para deixar a dualidade, pois ali aderiram de maneira forte. E essa é a liberdade deles. Não há então nem que esperar, nem que desejar que a totalidade dos seres humanos retorne à sua unidade. Esse não é o objetivo. Questão: reconhecer um elemento essencial em nós, nos ajudaria a trasladar mais facilmente? Cara irmã, não creio. O mais importante é a consciência do coração e sua vibração. Unicamente isso. Questão: quando se sente os 6 pontos de consciência no nível da coroa do coração, pode-se considerar que a coroa radiante do coração está acesa. A percepção dos 6 pontos de consciência do coração, dados por Mestre Ram, corresponde às primeiras etapas que permitem começar a fusionar o que é chamado de nono corpo com o chakra do coração, refletindo-se por fenômenos de pressão em barra na parte superior do peito, resultando na percepção da rotação do chakra do coração. Essas etapas são, efetivamente, o sinal de que há uma construção particular que lhes permite, a certo prazo, ter acesso ao Samadhi e ao Mahasamadhi. A alegria está, agora, presente. Mas, como eu emprego a palavra Samadhi, isso reflete uma expansão da consciência em meio mesmo a esse corpo de personalidade, fazendo-os viver o ilimitado em meio a esta forma limitada. Mas isso corresponde efetivamente a uma possibilidade de acesso ao estado de ser.
Lembrem-se de que as 3 últimas estrelas de Maria, ativadas para alguns seres que tiveram acesso ao estado de ser durante a primeira onda, estão hoje em fase e prestes a serem reveladas na humanidade, permitindo então àqueles que, efetivamente despertaram a coroa radiante do coração ou o chakra do coração, poderem ter acesso a seu estado de ser. Eu especifico que, para mim, o acesso pela vibração me parece mais fácil. É evidente que certo número de preceitos comportamentais e emocionais, até mesmo, é capaz de aproximá-los de seu coração. Mas retenham que, qualquer que seja a abordagem, em última análise, apenas há a ignição do coração quando ele vibra e quando a pressão, a vibração, o calor, a rotação ou um desses elementos é percebido que, ao mesmo tempo, começa a se manifestar, de maneira espontânea, a alegria interior. Questão: os corpos de estado de ser estando no Sol, o que dizer de projeções de partículas do Sol? Primeiramente, o estabelecimento de uma ponte de comunicação, cada vez maior, entre a Terra e o Sol. E então, entre sua consciência limitada e sua consciência ilimitada. A onda de partículas, num momento extremamente leve em relação ao que deve advir, é uma primeira descida vibratória das partículas que constituem um corpo de estado de ser, permitindo a alguns seres humanos conectar e viver o estado de ser. O que foi tornado possível, pela primeira vez, estando ainda encarnados, pela passagem das chaves metatrônicas, no ano passado, será tornado ainda mais eficaz a partir do advento da cruz no céu e no momento em que o arcanjo Metatron desvendar as últimas chaves. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Irmãos e irmãs, em meio a esta humanidade, vou então deixá-los durante algum tempo, já que eu não voltarei hoje. Dessa maneira, então, de meu coração a seu coração, eu lhes transmito todo o amor possível. Aos 3 Dimensões, 4 de agosto de 2010. Tradução para o português: Zuma Peixinho. Mensagem atemporal.